Senhor. Amém. Glória a Deus. Feliz demais de retornar aqui nessa noite, de estarmos juntos aqui adorando a Deus. Eu acredito que a tristeza passou lá pela praça, né? Porque tem um povo feliz aqui nessa noite. Culto que teu irmão disse, Deus é bom demais. Ele é bom demais, irmãos. Como é bom chegar na casa do Senhor, se alegrar, adorar a Deus. Às vezes você tem um dia tão cansativo, mas é aqui onde o Senhor te renova, é aqui onde o Senhor te dá graça, é aqui onde você esquece do cansaço das pernas, dos braços, da cabeça, da mente. É nesse lugar onde o Senhor fala conosco e a gente sai daqui restaurado. Eu já vivi muitas experiências em cultos de chegar cansada e Deus me renovar, que parecia que eu não tinha entrado do jeito que entrei na casa do Senhor. Porque quando a gente realmente chega diante do Senhor, Ele é uma fonte inesgotável. Não é verdade? Alguns aí fora dizem que existe a fonte da juventude. Mas quando a gente está na presença do Senhor, Ele é a fonte inesgotável. Então a gente entra, a gente se renova, sai mais novo, eu acredito nisso. Porque só o Espírito Santo vai fazer umas coisas. Então, tem gente aqui que não tem idade para dar uma girada, mas quando o Espírito Santo toma, né, esquece a dor de coluna, é tanta coisa, o Espírito Santo vem sobre nós e a gente fica como criança na presença do Senhor. Quantos acreditam que Deus está na direção desse culto? Então, desde o início do culto, Deus está confirmando aquilo que Ele falava no meu coração para essa noite. Os louvores, tudo voltava para a área de fogo, né? Deus tem falado muito comigo desde uns dias atrás sobre Êxodo capítulo 3. Eu quero te dizer nessa noite sobre o Deus que chama a nossa atenção. Eu não sei se você já viveu experiências onde Deus fez alguma coisa para chamar a tua atenção. Alguém já viveu isso aqui? Numa estrada, numa rua, num sonho repetido. São tantas formas que Deus trabalha para chamar a nossa atenção. E essa palavra veio ao meu coração nessa noite. Eu quero louvar a Deus pela vida da pastora Márcia. Estava com saudade da senhora. Veio na casa sempre da senhora, veio umas 3 vezes. Eu perguntava sempre. Deus abençoe, pastora, pelo carinho sempre. Cíntia é minha amiga. Meu Deus. Cíntia fez aniversário. Eu nunca vi tanto bolo com uma pessoa só. Uma escola, eu estava lá acompanhando, né? Em vez que Deus continue te abençoando. Especial, cada um dos irmãos nessa noite. Quem abriu Êxodo 3? Glória a Deus. A partir do verso 1, glória a Deus. Diz a palavra do Senhor assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça. Diga: Deus bradou do meio da sarça. E a Bíblia diz: e disse Moisés, Moisés, ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos, os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrar-o da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir da terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Heveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo aos filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu
que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel. E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado o meu povo do Egito, servireis a Deus desse monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando os filhos de Israel eu lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Coloque a tua mão sobre o teu coração. Diga: Deus, eu quero sair daqui nessa noite para viver experiências que me espantem e me maravilhem na minha caminhada. Diga: Deus, eu quero ter encontros mais palpáveis, reais e gloriosos com a tua presença, porque são essas coisas que vão sustentar a minha fé a permanecer até o último momento da minha vida. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Conta uma história que um dia um menino chegou para um determinado homem que tinha uma mercearia. E ele chegou para esse rapaz e pediu a ele um copo de água. E o homem olhou para ele e entregou um copo de água. E o menino escreveu um bilhete. E escreveu no bilhete: nada. Dobrou o bilhete e colocou em cima do balcão. E foi para casa. Meio-dia, o menino voltou de novo, pedindo outro copo de água. O homem prontamente entregou mais um copo de água. O menino de novo tinha um bilhete na mão, escrito nada. Ele dobra e deixa em cima do balcão. O rapaz já estava curioso, porque toda vez que ele abria, ele se perguntava: o que isso quer dizer? Por que esse menino está colocando sempre um bilhete aqui nesse balcão? E aí, quando deu de tardezinha, o menino novamente foi lá, pedindo outro copo de água. E aí o rapaz já estava com um copo de água no balcão, esperando ele. Entregou o copo e pegou o bilhete e estava escrito nada. Aí o rapaz não aguentou e disse assim para ele: você veio aqui 3 vezes esse dia. E você, todas as vezes que vem aqui, você deixa um bilhete para mim escrito nada. Eu quero saber o que isso significa. Ele disse: eu fiz isso para chamar a atenção do Senhor, porque há muitos dias eu não como na minha casa. E eu saí de casa dizendo para Deus que era tudo ou nada. Então eu cheguei para pedir um pouco de água, porque eu fiquei preocupado e com medo de te pedir alimento e o Senhor não me dá. Então todas as vezes que eu te pedia água, eu deixava um lembrete dizendo nada. E aí o homem, muito comovido, irmãos, fechou o comércio, fez uma feira de tudo, foi levar para o menino. E quando chegou na casa dele, o menino já estava com um bilhete escrito e pronto. E entregou um bilhete. E quando o menino abriu, e quando o rapaz abriu, estava escrito tudo. E aí ele disse: eu não estou entendendo nada agora. Tudo que era, tudo que a gente precisava, era tudo que a gente estava passando. E o homem foi para casa. Só que essa história vai simbolizar exatamente o fato de que um menino tinha escrito todos esses bilhetes, mesmo antes de receber esse pouco de água que ele recebeu da primeira vez. Deus falava no meu coração uma mensagem sobre essa noite. E ele dizia para mim: Rayane, lembra a igreja que eu estou tentando me comunicar com eles de diversas maneiras. Às vezes Deus se move através de uma planta. Às vezes Deus se move através de um animal dentro de casa. Às vezes Deus se move através de um profeta. Às vezes Deus vai criar situações na nossa vida como se fosse um estalar de dedos, dizendo: olha para mim, vem para mim, olha aquilo que eu estou tentando falar. Quem aqui já tentou se comunicar com alguém que é mudo? Quem aqui? A gente paga o bico, né, irmão? A gente fica, ó. Se ele estiver distraído, pronto. Você fica tentando dança na frente dele para tentar chamar a atenção dele. Quem aqui nunca fez aquela cara de bobo no aniversário de uma criancinha que você insistia que ele olhasse para a câmera e ele estava olhando para o outro lado? Você fica: titia, mamãe, tentando atrair a
papel. A mídia sabe como chamar a atenção das mulheres. A mídia sabe como fazer uma propaganda bem feita. Quantas pessoas, talvez você pode ter comprado um celular maravilhoso, daqui a pouco coloca uma propaganda lá que você olha e diz, não presta o meu. A mídia tem esse papel de tentar nos atrair, chamar a nossa atenção. E eu fico pensando como Deus trabalha, porque a gente já ouviu muitas mensagens sobre atrair o coração de Deus, a gente chamar a atenção de Deus para nós, mas Ele também é um Deus que se revela. Ele é um Deus também que quer se manifestar. E eu fico pensando, por que muitas vezes Deus quer nos atrair? Porque o diabo quer nos distrair. A grande cartada do inimigo nessa última hora é tentar roubar a nossa atenção. Porque é que às vezes no ambiente de culto, onde a glória de Deus se manifesta, do nada acontece uma coisa e automaticamente a gente faz isso. A gente baixa a cabeça, alguém conversa do lado, a gente é muito fácil de se distrair. Quem é que tem dificuldade em concentração? Você está lendo, daqui a pouco você olhou o celular, daqui a pouco você já está em outra coisa. A mente parece que voa e para trazer de volta é difícil. E quando Deus falava comigo sobre isso, Ele falava que Ele se revela através de várias coisas. Primeiro, Deus chama a nossa atenção através das experiências dos outros. Muitas vezes, quem de nós já não viveu algo, você buscando de Deus uma direção e vê alguém que errou na área? É Deus te dizendo, olha, eu estou te mostrando. Para que você não entre pelo mesmo caminho, eu já estou te alertando. Segunda coisa, segunda maneira como Deus trabalha através de manifestações e sinais. A natureza tem proclamado isso. As notícias têm cumprido a palavra de uma maneira tão poderosa. Eu vou lhe dizer uma coisa, você que muitas vezes acha que Deus fala pouco com você, talvez você não está tão sensível, porque eu posso lhe dizer que Ele fala com você todos os dias. Ele grita aos nossos ouvidos, irmãos. Se eu abrisse espaço hoje aqui para dizer em seu momento devocional o que Deus falou contigo hoje, cada um de nós aqui teve uma palavra. Hoje Deus falou comigo sobre amor. Hoje Deus falou comigo no trabalho sobre a história de uma pessoa. Hoje Deus falou comigo sobre como melhorar o meu caráter, o meu temperamento. Deus vai falando de maneira particular. Terceira manifestação através da sua palavra. Ele fala conosco através da palavra. Quantas vezes a gente está no culto, do nada uma palavra vai direcionada, a gente chora ali. E é como se o Senhor sentasse do nosso lado no culto e dizendo, é para você, meu irmão. É para você, eu estou mandando isso para você nessa noite. Quarta coisa, o Senhor fala conosco através dos desertos e das dores. Quando o ser humano, pastora, não ouve a voz de Deus, ele cria um deserto. Ele aproveita-se de uma situação, como um rapaz que um tempo atrás eu fui aconselhar, afastado do Evangelho. Está faltando Deus gritar e desenhar na parede para ele o que Deus tem na vida dele. E a última que ele passou foi quase imprensado numa BR, através de um carro desgovernado que veio. O carro acabou e ele ficou intacto. Ele dizia, eu senti a presença do Espírito Santo gritando para mim, até onde você vai. Às vezes, Deus vai manifestar a sua glória através do deserto. E às vezes, Ele chama a nossa atenção através do silêncio. Quem é professor aqui sabe, quando a turma está muito barulhenta, se você silenciar, do nada eles vão parar para olhar para você. Se eu estivesse pregando aqui, eu parasse do nada, até aquele que está distraído, porque a gente é curioso, por excelência, o ser humano, a gente levanta a cabeça, o que foi que mudou? Por que ela parou? Deus muitas vezes silencia para que a gente possa correr atrás dele. Deus muitas vezes fecha o canal da comunicação para que a gente possa filtrar aquilo que a gente está recebendo. E foi exatamente nesse texto que Deus falava comigo sobre um homem, irmãos. Que Deus, eu posso falar isso sobre o ser humano, já que aquela pessoa que gosta de se amostrar, era como se Deus quisesse, literalmente, entre aspas, se amostrar um pouco para Moisés, naquele monte. Moisés estava num dia comum. E é tão perigoso não entender o que Deus está comunicando, porque às vezes, quando a gente não entende, Ele aumenta o peso da manifestação para que a gente possa receber a instrução que Ele deseja.
Deus deu uma comunicação a Jonas. E ele diz: vai pregar na cidade de Nínive. O que Jonas fez? Entrou por aqui, saiu por cá. Ele diz: eu tenho minhas maneiras. Vou criar uma tempestade. Eu vou me manifestar no mar, Jonas. Tu vai pensar que tu vai dormir? Não vai, não. Eu vou chamar a tua atenção. Dormindo estava, foi acordado. Quando olhou, o mar revolto, a tempestade, ele pirracento, olhou e disse: pois também não cumpre. Eu pulo no mar. Deus diz: vem cá, peixe. Deixa eu chamar a atenção dele. Olha, irmãos, que Deus é esse? Ele vai viver um propósito depois de muita labuta dele com Deus. E no final de tudo, Deus ainda cria uma boboreira, um bicho. Olha como Deus trabalha na natureza. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: Deus faz isso com você também, várias vezes no dia. Quantas sarças ele já criou para falar conosco. Quantos momentos de revelação, irmãos. Às vezes são pessoas que sentam do nosso lado com uma palavra e a gente está tão distraído, tão desatento. Às vezes a gente está olhando por uma estratégia, Deus volta alguém do lado com uma resposta na boca, Cíntia. E a gente fica: até hoje eu orei na campanha e não tive a resposta. Eu imagino Deus falando: acorda. Olha quantas vezes eu já te disse. A Bíblia está dizendo que Moisés estava com o rebanho do seu sogro Jetro. Era um dia comum. Depois de mais de 40 anos querido no deserto de Midian, depois de ter passado pela escola do Egito, agora está Moisés reduzido a um trabalho de pastor, que era uma abominação para os egípcios, cuidando de ovelhas. Eu imagino Deus olhando e dizendo: Moisés, tu está pensando que esses animais dão trabalho, tu não sabe o povo que eu vou botar na tua mão. Porque a gente acha que nada pode piorar, né? Mas pode. Moisés ali lutando com as ovelhas, quem sabe para guiar, para que elas fossem direcionadas, e agora o trabalho dele pesa. Eu imagino Moisés subindo no monte, irmãos, como um dia normal. Vai ser mais um dia como qualquer outro. Só que a Bíblia diz que ele chegou a Horebe, o monte de Deus. E quando ele sobe a esse lugar, acontecia um fenômeno ali que era comum para a época. Era comum as sarças pegarem fogo, porque o lugar era muito quente. Algumas pessoas, de maneira natural, tentam entender isso. Era como se o calor aquecesse o sol e aquilo explodisse numa combustão. Alguns teólogos aí dizem até que era um vulcão em erupção aí. Não sei o que aconteceu ali. Eu sei que a sarça não estava vazia, porque enquanto ele estava achando que o rebanho estava de lado, Deus olhou e disse: eu poderia falar com ele através de um trovão, eu poderia falar com ele através de um raio, mas eu vou me manifestar naquilo que é comum para ele. Mas quando ele olhar para cá, ele vai entender que o mato não vai pegar fogo e o fogo não vai parar de aquecer. Olha que Deus glorioso. A Bíblia diz que quando Moisés ele sobe nesse lugar, irmãos, a vida dele e a irmã completa, falando que amanhã vocês vão subir no monte, né? É a vida dos montes. Cada experiência que Moisés tem com Deus era na parte de cima. Deus sempre levava ele em um determinado lugar alto para falar com ele. Foi assim quando ele teve que receber as leis. Foi assim quando ele quebrou as leis, teve que subir de novo. Quando ele teve que passar o sacerdócio de Arão para Eleazar, tudo era na parte de cima. Era como se Deus dissesse: Moisés, eu tenho algo diferente com você, que não é no lugar baixo, que não é no lugar comum. Missionária, o que é que você veio me dizer nessa noite? Que Deus há muito tempo está tentando falar com você, mas você não está escutando. Há muito tempo, o Espírito do Senhor está mandando palavras diretivas, irmãos. Muitas vezes Deus está desenhando, como desenhou com Daniel lá na festa, uma mão que aparecia na parede com letras de fogo, dizendo: é desse jeito, é assim. E a gente está meio que avoado. Moisés estava recebendo uma revelação, e a Bíblia vai dizer que quando ele sobe, que vê aquilo, ele acha algo muito interessante. Sabe o que Deus dizia ao meu coração? Ele quer voltar a levantar pessoas curiosas pela sua presença. Aleluia. Aqueles que não suportam apenas é assim porque é
assim, não. Moisés disse, por que a sarça não para de queimar? Olha que lindo isso. Eu quero entender por que no lugar que eu já vi isso acontecer, agora está acontecendo algo diferente. E ele tem curiosidade, só que para que isso aconteça, Deus vai conduzir a ele a esse monte. Deus vai levar ele a esse lugar. Era só uma desculpa, porque o lugar era fértil, que as ovelhas precisavam comer. Deus olhou e disse, é aqui que eu vou fazer. É no lugar que ele menos está imaginando que pode acontecer alguma coisa. Se eu estivesse pregando hoje aqui e aparecesse uma mensagem de fogo aqui atrás, você ficaria espantado, sim ou não? Sim. Porque é algo diferente. Se eu estivesse pregando e do nada Deus abrisse a sua visão sobre algo da minha vida, você ia ficar espantado aí? Com certeza. Porque não é algo que acontece todo dia. E Deus falava comigo, diga para eles, eu me revelo no meio das coisas comuns. Eu trago coisas extras e diferentes no meio daquilo que parece ser costumeiro. A Bíblia diz que ele vai estar naquele lugar, irmãos. E o próprio monte vai ter esse nome, significa espinhos. É como se Deus dissesse, sou eu trabalhando sem coincidências para te levar ao lugar de revelação. Sou eu puxando você para um lugar de manifestação contínua. Deus falava comigo, a vida está cheia de sinais como da sarça. Todo dia Deus está dando sinais. Quem é que viveu algum sinal de Deus já esse ano de 2023? Você pediu uma resposta e teve um sinal. Aí tem gente que diz assim, mas Deus não respondeu tudo, mas se teve um sinal, já é um bom começo. Que as coisas começaram a acontecer. É tão interessante isso, porque a gente precisa voltar a ter sensibilidade. Deus falava muito comigo sobre sensibilidade. Para perceber Deus nos detalhes da vida. Para perceber Deus nas coisas mínimas. Porque quantas sarças já arderam e a gente não percebeu. Quantos momentos que Deus estava derramando e a gente não percebeu. E quando o tempo passa, e quando o culto passa, eu acho que uma das coisas mais tristes para o crente, né? Ele voltar de um culto para casa, onde parece que ele não sentiu nada, aí ele recebe uma pessoa da igreja e diz, menino, foi o melhor culto da minha vida. Ele bota a mão na cabeça e diz, meu Deus, essa criatura sentiu o quê? Eu não senti nada. Às vezes, a ligação, a sensibilidade era tão profunda no culto, queridos, que eles receberam um pouco mais. Mas eu preciso dizer algo para você aqui. Não basta só uma manifestação, ela tem que ter o céu dentro dela. A Bíblia diz que a sarça não estava vazia, o anjo de Deus estava no meio da sarça. Observe, se você voltar para o texto, anjo aqui está com a letra maiúscula, não está com a letra minúscula. É como se o Senhor dissesse, eu estou me manifestando no meio da sarça para me revelar para você, Moisés. Porque você estava acostumado a olhar para a ovelha, mas quando o fogo sobe, ele esqueceu o rebanho, irmãos. Ele deixou de lado o que tinha para fazer. O Espírito Santo está dizendo nessa igreja, nessa noite, quando você deixar os teus rebanhos, quando você deixar algumas atividades e voltar a olhar para aquilo que está ao lado, o Senhor vai falar de maneira mais específica. Você está mandando o missionário parar de trabalhar, mas eu estou dizendo para você começar a olhar o seu trabalho de outra forma. Eu estou pedindo para que você entre na empresa dizendo, Senhor, será que o Senhor vai se mover aqui nessa empresa hoje? Será que no meio do trânsito o Senhor vai fazer algo comigo? Vivi 2 experiências semana passada. Uma amiga minha até brincou comigo, 2 livramentos eu tive. Ela disse, é melhor você nem sair de casa, porque essa semana está séria coisa para você. Primeiro, eu estava vindo de uma oração na igreja, e quando voltei na rua, uma mulher endemoniada atravessou a rua, irmãos. Contudo, tinha 3 pessoas. Eu fui a premiada. 3 pessoas. Ela atravessou a rua com um cocô na mão. Veio direto. Só deu tempo de eu segurar a mão dela. Ela levantou e gritou. Uma moça desviada. Eu não esperava, porque eu conhecia ela e conhecia a igreja. Então, assim, você nunca espera isso de uma pessoa que você acha que está no evangelho.
Mas ela veio com muita fúria. Estava andando aqui, ela atravessou a rua. E ela olhou para mim e disse assim: segure na minha mão aqui agora. Eu não entendi o que ela estava falando, na verdade. Segurei a mão. Quando segurei, a outra também estava melada. Ela passou no vestido. E gritou para mim: revida aí agora. Irmão, 7 horas da manhã. Eu sei que Satanás não dorme, mas também 7 horas da manhã é demais, né? 7 horas da manhã. É brincadeira. Muito cedo. Repreendi. As meninas estavam comigo. Rapaz, eu estou toda arrepiada. O que é isso? Falei: demônio. Repreendi em nome de Jesus. Quando eu soltei, ela levantou a cabeça para o alto, começou a xingar na rua, passei. Passou um ímpio do lado dela, ela nem triscou no ombro. Falei: obrigada, Senhor, porque eu ainda me incomodo em fé. Um dia passou, no outro dia, fui achar de pegar a estrada, na virada ali do aeroporto de Ilhéus, quando estava passando numa moto com o meu padrasto, vem um ônibus que entrou com tudo, assim, irmãos, graças a Deus pelo passeio do aeroporto. O freio da moto não obedeceu. Subimos na moto, o ônibus passou da rota. Até brinquei com ele. Ele falou: Deus fala tanto assim, né? Que vai me levar em lugares. Eu acho que o ônibus queria me jogar bem no avião. Do jeito que ele virou a curva, né? E ele ficou preocupado. Eu falei: Deus, mais uma vez. E aquilo começou a chamar a minha atenção na semana. Eu falei: tem tido coisas repetidas. E aí, o que é que Deus estava me chamando? Dobre a oração. Ore um pouco mais. Levante campanhas pela sua vida. Porque muitas vezes é naquilo que você acha que é coincidência que o céu está tentando se revelar. É como se Deus estivesse fazendo assim para a gente: ó, querido, acorda, filha. Quantos aqui já tiveram sonhos repetidos? Deus querendo falar a mesma coisa. Alguns dizem, né? Queria receber a revelação que Samuel teve. Não é prazer que Deus está chamando o nome da pessoa 3 vezes, não. Ele queria chamar uma vez só, mas Samuel não entendeu. E porque ele não entendeu, Deus tem que repetir as coisas. Cutuca alguém e diz assim: Deus vai ter que desenhar. Deus vai ter que desenhar. Deus vai ter que desenhar ainda. Tem uns velhinhos tudo, né? Deixa falando, né? Deixa falando. Tem gente teimosa, que Deus está dizendo não. Deus está dizendo não é agora. Às vezes Deus levanta pessoas, usa a boca de alguém, do familiar, de um amigo, mas a criatura está lá, bota o pé, não, eu quero. E Deus está dizendo: então eu vou aumentar a manifestação para você entender que sou eu. A Bíblia diz que quando o anjo vai aparecer na sarça, uma voz sai de dentro da sarça. E ele chama Moisés pelo nome: Moisés, Moisés. E ele vai dizer: eis-me aqui. É tão interessante isso. Olha, irmãos, eu não sei que tipo de revelação você tem de Deus na sua vida, mas quem tem comunhão com Deus, quem deseja ter esse relacionamento, sabe que tem coisas que a gente fala para Deus que algumas pessoas iam se assustar se nos ouvissem. Deus se apresenta para Moisés, é como se dissesse: prazer, Moisés, eu sou Deus, o Deus de teu pai, Abraão, Isaque e Jacó. Eu sou o pai daqueles que fizeram uma aliança. Moisés até então não sabia quem Deus era. Ele não sabia o que Deus queria. Piorou aquilo que Deus ia falar com ele no monte. Porque até Deus se manifestar está bom demais, mas toda manifestação traz responsabilidade e exigências. E quando Deus vai falar com ele, a Bíblia diz assim, irmãos, que Moisés sai do lugar que está longe e chega mais perto da sarça. Você sabia que tem crente que tem medo da presença de Deus? Confessa para mim, não tem uns pentecostais que nos assustam muitas vezes? Eles fazem umas caras assim que só a graça dá vontade de correr em alguns momentos, viu? Imagina você está no culto, do nada alguém levantar. Você para assim, meu Deus, o que é isso aqui? Existem manifestações de Deus que nos assustam. Estou falando de Deus, né? Porque tem as outras também. Mas existem manifestações que assustam. Quem aqui quer ver anjo? Eu quero. Queria ver um querubim? Eu não. Eu não queria. Deve ser glorioso, maravilhoso, mas deixa para o momento do céu, quando eu estiver um pouco glorificado, né? Que aqui corre o risco de passar por algumas coisas. Mas, irmãos, é assombroso o que Deus faz. Deus derrama a glória dele no
quantos de vocês já viveram isso? Já viram brasas acesas de monte? Alguém aqui já viu isso? Aquilo ali pra gente já é, né? Oh, meu Deus do céu! Imagine uma sarça que não se queima. Fogo contínuo. Ele tem curiosidade, ele deseja se aproximar. Só que Deus não queria só maravilhar Moisés. E é por isso, pastora, que a nossa geração perece tanto. Porque fica só no culto e não tem instrução. Era Deus dizendo: a sarça é só um pretexto para eu liberar a mensagem. O sinal que eu estou dando, a manifestação, as línguas estranhas, os dons espirituais são só pretexto que eu quero liberar minha palavra sobre você, Moisés. Então eu digo para você: fuja de sarças que não têm mensagem. Fuja de coisas onde a manifestação vem, mas não tem instrução diante disso. Tem gente que diz: o culto pegou fogo, mas tu aprendeu o quê, querido? Tu aprendeu o quê nesse culto que pegou fogo? Porque a sarça, quando é revelada, ela traz mensagem, ela traz uma palavra direcionada. Deus não queria só assombrar Moisés, ele queria falar com ele. Aquilo era só um momento de Deus, como um momento onde Deus quer se revelar no monte para o povo. Apareceu através de raios e trovões. Tem gente aqui que no momento que tem um trovão, ele se coloca dentro da coberta, vira espelho. Eu tenho medo, né? Imagine se não tivesse um céu aberto lá, Deus bradando do céu, fumaça pelo meio. Olha como Deus aparece, irmãos. É como se ele dissesse: eu quero chamar a atenção do meu povo. Era como se Deus estivesse dizendo: Moisés, eu tenho algo diferente para esse seu dia comum. E quando Moisés pensa em se aproximar, Deus brada: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando não é lugar de rebanho, não. Agora que eu desci é santo. É isso que os crentes da nossa geração precisam entender. Que lugares são lugares comuns até Deus aparecer no lugar. Tem gente que acha que pode entrar de qualquer jeito. Se esse estabelecimento aqui não fosse uma igreja, fosse qualquer outra coisa, as pessoas poderiam viver de qualquer jeito. Mas aqui é a casa de Deus. Deus olha para Moisés e diz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Os escravos naquela época, irmãos, andavam descalços. Era Deus dizendo: eu quero estabelecer um relacionamento com você. Talvez a sandália estava suja. Tem hipóteses aí até que tinha a marca do Egito sobre ela. Eu não sei, mas era como se Deus estivesse dizendo: Moisés, eu estou te dando uma condição para acessar aquilo que poucos acessam. Você quer me ver de perto? Você quer ver se é verdade aquilo que eu estou fazendo? Então muda de vida. Tira, faça a tua parte. E a Bíblia diz que ele vai fazer isso, irmãos. E aí vem a parte boa, né? Moisés fugiu 40 anos do Egito, porque ele matou um rapaz no Egito. Eu imagino que a última coisa da vida que ele queria ver era a cara de Faraó. Deus olhou, porque Deus é engraçado, e diz: podia usar qualquer pessoa, mas vou usar você. Volta e diga para Faraó: olha só, é como se Deus chegasse para um bandido, entre aspas, e dissesse: vai lá na delegacia e manda dizer ao povo que quer te prender que é você o libertador dessa nação. Moisés olhou e disse assim: quem sou eu, Deus, para dizer que eu vou livrar o Egito? Em outras palavras, é como se ele dissesse: minha ficha está suja lá, não posso pisar o pé nem na entrada. É como se Moisés estivesse dando algumas desculpas. E aí Deus, que tem urgência nas coisas, olhou e disse: vem, e é agora. Imagina ele olhando e dizendo: e o retorno? É agora, Moisés. Eu ouvi o clamor do meu povo, eu tenho ouvido o gemido, e você é a resposta para essa oração. Mas eu não te pedi isso não, Deus, eu sei que você não pediu, mas eu desejo aonde eu me manifesto. Por tudo que alguém diga assim: tu está perdido, porque Deus já te achou, e Ele sabe
como chamava a atenção. Mas eu não queria ser pregador, eu não queria fazer tal coisa. Bem-vindo a todos os times de pessoas que já tiveram crises espirituais na caminhada. Mas é nesse lugar onde Deus olhou e disse: vem e é agora, eu te enviarei lá. E quando você chegar, Moisés, você vai dar uma ordem a Faraó. Olha que loucura, irmãos, isso é loucura. É loucura. Faraó não conhecia Deus. Se Moisés não conhecia, piorou Faraó. E agora imagine um homem fugitivo da terra chegar lá e Moisés vai perguntar: tá certo, Deus, vou lá em nome de quem? Tem uma carta aí, pelo menos, uma assinatura. Quando você quer que alguém adiante algo para você em algum determinado departamento, a gente chega com um bilhete, né? Procure fulano. Deus diz não. Só chega lá e diz assim: eu sou o que sou, e o eu sou me enviou a vós. Se fosse eu dizer: o quê? O Senhor é o quê? Nesse momento o Senhor é aquele que está me apertando, mas de fato quem o Senhor é? É como se Deus estivesse dizendo assim para Moisés: eu estou te dando um cheque em branco, porque eu sou aquilo que você precisar que eu seja. Se você precisa que eu seja paz, eu sou paz. E Deus falou algo poderoso no meu coração, Cíntia: não tem como ninguém aqui definir quem Deus é. Porque se eu pergunto para você, minha irmã, quem é Deus? Vai dizer: Deus é amor. Deus é só amor? Se eu perguntar para a Janete o que Deus é paz. Deus é só paz? A única pessoa que pode definir quem Deus é Ele mesmo. Então Ele olha para ele e diz: diga, eu sou o que sou. E diga que o eu sou me enviou a vós. Só que aí tem uma pergunta. Um dia a sarça vai aparecer para a gente e ela vai nos exigir uma resposta. A pergunta é: tu desce do monte para voltar a cuidar do rebanho, ou você vai viver aquilo que Deus está mandando você viver? É Deus olhando nessa noite e dizendo: você vai continuar cuidando de coisas pessoais, ou vai atender a voz que está gritando no meio da sarça? Porque a Bíblia diz que quando Deus vai se revelar de multiforme graça, irmãos, de maneiras diferentes para Moisés, dizendo: eu sou o que sou, ele vai se render. Toca em alguém e diga assim: deixa de ser teimoso e se rende. Irmão, se tem uma coisa que tira a nossa paciência, é aquela pessoa que nunca está errada. Você está tentando explicar e a pessoa diz: não, mas também é assim. Não se rende. Eu não sei se vocês já conviveram com pessoas assim. Quando você deixa ela sem argumento, aí ela vai dizer: mas isso é contraditório, né? É como se ela olhasse e dissesse assim: mas na verdade assim, nem eu nem você está certo. Ela não se rende. E com Deus a gente anda rendido. Tem uma historinha aí que contam dizendo que tinha uma criatura no culto que o povo dizia: levanta a mão. Ele nunca queria levantar e saiu da igreja. O ladrão diz: mão para cima. Ele... rendição. A gente tem que aprender a se render. Só que Moisés não se contentou apenas com uma manifestação. Ele viu Deus na sarça. Ele foi liderar a maior expedição da vida dele. Mas em Êxodo 33 está lá ele de novo: eu quero te ver face a face. Me mostra a tua glória. É como se ele dissesse: a sarça foi legal, Deus, mas eu quero outra coisa. E eu vim profetizar sobre essa igreja. Deus tem maneiras diferentes de se apresentar para você. Deus tem maneiras diferentes. Talvez na tua casa não tem uma sarça, não tem um espinheiro, mas tem um pé de amendoeira. Deus pode aparecer no pé de amendoeira. Talvez na sua casa, meu irmão, não tenha cerâmica, mas tem um tapete. Deus pode aparecer no meio da oração, numa madrugada. Ele está dizendo a essa igreja nessa noite: eu quero comunicar coisas diferentes. A Bíblia diz que Moisés não vai se contentar, não, irmãos. A ousadia é tão grande da amizade que Moisés vai falar a Deus boca a boca. Uma amizade tão profunda
que ele tenha coragem de dizer para Deus: se eu fosse o Senhor, não fazia isso. Oh, Deus. Uma amizade tão poderosa que ele vai interceder pelo povo e dizer: então, risca o meu nome do teu livro. Olha, irmãos, quem é que tem coragem de dizer isso para Deus? Às vezes a gente chega chorando diante de Deus, se sentindo os mais miseráveis dos homens, e Ele está dizendo hoje: não tenham medo de mim, se aproxime da sarça, chega perto. Deus está dizendo: chega mais perto, porque eu quero me revelar para você. Números 12:8, a Bíblia vai dizer que Moisés via o Senhor claramente, não sobre ele, mas ele tinha clareza, irmãos. Eu imagino ele contando as horas para subir ao monte. Eu imagino ele olhando e dizendo: vou me encontrar com meu amigo, e cada momento era glorioso. Só que você vai concordar comigo que não é fácil. Falei sobre distração, aí é um bocado. É a nossa mente. Sabe o que muitas vezes acontece? A maior dificuldade da nossa caminhada é que viver nesse lugar entre subidas e descidas não é fácil. É tão glorioso sentir isso que a gente está sentindo aqui na igreja, não é, irmãos? Mas alguns aqui vão ter que voltar para casa depois do culto. Vão ter que preparar a aula para amanhã. Amanhã você acorda cedo. E aí você vai estar vivendo na parte de baixo. Você vai estar convivendo com pessoas que não temem a Deus, que não servem ao Senhor. E eu acho que a maior dificuldade de um homem de Deus é transitar entre o natural e o sobrenatural. Porque no sobrenatural, irmãos, Moisés brilhava, que o povo temia olhar para a face dele. Mas quando ele descia do monte, dava problema. Foi quando ele desceu do monte que ele quebra as tábuas da lei. Lá em cima, ele escreve o que Deus está falando, mas embaixo, ele quebra tudo. Eu não posso ficar com peso dessa palavra só para mim. Pergunta de Deus para você hoje é: você escreve mais ou quebra mais? Será que a gente está vivendo mais aqui ou mais aqui? Será que a gente está vivendo mais no sobrenatural ou mais no natural? Porque é nesse lugar de revelação onde Deus quer falar conosco. Final da vida de Moisés, Deus chama ele de novo para onde? Para um monte. Nebo. Sobe, Moisés. Não vai entrar na terra, não. Mas vou lhe mostrar aqui a visão panorâmica aqui, ó, de Canaã. Tá vendo? Você não vai entrar. É lá no monte onde Moisés vai morrer. Até hoje o povo está procurando do Saf aonde enterraram Moisés. Até hoje. Procurando na lápide, a sepultura. Não acha. Miguel vai guerrear com o próprio Satanás em relação ao corpo, né? E a gente não tem muitas explicações sobre algumas coisas, mas é justamente nos lugares de manifestações onde Deus vai trazer Moisés para perto. Aí alguém pensa assim: acabou a vida dele. Diga comigo, 1400 anos depois, está Jesus subindo ao monte da transfiguração. Quem é que desce? Moisés. E Elias. Falou a professora da escola dominical. Eu vou faltar um dia lá, pastora. Vou estar gravando, nem posso dizer isso. Essa parte é problema. Desceu Moisés e Elias no monte, irmãos. Pedro assim ao lado, ó, olhando. Imagina o Pedro olhando e dizendo: ontem eu era pescador de água, de peixe, gente, agora eu estou entre os grandões. Estou aqui em cima do monte. Os três. Pedro ficou tão besta, mas quando a gente está meio besta, assim, a gente não sabe o que dizer, né? Pedro queria ter oportunidade diante de Moisés e Elias. Se eu tivesse a dizer: para, que café, quem é tu, Pedro? Para querer falar a hora dessa aqui. Ele estava maravilhado, porque a glória de Deus desceu no monte. Moisés e Elias no monte, conversando com Cristo. E a Bíblia vai dizer que Pedro vai dizer: Senhor, quer que a gente faça 3 cabanas aqui, ó. Uma para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias. Ninguém nem responde o pobre do Pedro. Não responde. Fica no ar a pergunta dele, né? Ele está tão maravilhado porque Deus se revela. Só que eu quero dizer isso para você. Depois da visão, Moisés sumiu. Elias também sumiu.
Mas Jesus ficou. E é isso que ele está dizendo para você. Em algum momento, eu e você vamos sumir. Em algum momento, essas revelações vão passar. Em algum momento, Deus nos levará a um momento de transição. E esse é o momento de cultivar essa vida com Deus. Porque em algum momento a gente vai desaparecer. Mas a minha alegria é saber que quando eu sumir, Jesus permanecer na terra, Deus vai levantar jovens, adolescentes, crianças, vai continuar se movendo nas taças e dizendo para o povo: chegai-vos a mim, se lembrem de mim, olhem para mim. Eu não sei o que você queria que escrevesse um dia na sua lápide. Lápide é aquele negócio, né? Colocam no túmulo de alguém. Pensa nisso, viu? Já deixa aí. Premeditado, quando acontecer, a tua família sabe o que escrever. Infelizmente, o povo só bota a fantasia, né? Porque se alguns pudessem dizer a verdade, em alguns túmulos, era cada frase que ia, né? Eu ouvi um testemunho de um pastor e ele disse algo poderoso, eu quero dizer à igreja. Ele disse: eu vivo uma vida de tal maneira que eu não dê trabalho a quem vai realizar meu culto fúnebre. Já foi no velório, onde a pessoa está procurando palavra para falar do defunto, não era peça boa, não. Então, fulano, era assim, né? Era de família. Aí imagina a família olhando: gente, de família? Que tem velório que o povo briga, né? Tem. Já fui em velório que o povo brigou. Também. E já viu pessoas no culto fúnebre? Vai pregar no culto fúnebre de um traficante, vai falar o quê? Vai pregar no culto fúnebre de alguém que bateu no pai, vai falar o quê? E o Senhor está dizendo nessa noite: você precisa construir uma história de encontros com Deus como Moisés, para que você possa deixar uma marca. E aí eu preciso que você abra comigo a Bíblia, Deuteronômio, capítulo 34. Olha o que um dia disseram sobre Moisés depois que partiu. O que está escrito na vida desse homem é uma resposta de Deus para nós, irmãos. Estou concluindo a mensagem para orar com você. Deuteronômio, capítulo de número 34, verso 10. Não dê trabalho não quando tu morrer, criatura, porque alguém precisa falar de você. Como é bom a gente ir num velório de um crente que partiu para o Senhor e dizer: meu Deus, como essa mulher orava. Essa mulher mudou minha vida. Como essa mulher, eu aprendi com essa mulher a servir, eu aprendi com essa mulher a receber pessoas. Também tem velório que o povo diz assim: alguém quer falar alguma coisa? É como se dissesse: adianta logo esse processo, que é menos um sobre a terra. Deus não te chamou para ser mais um número. Deuteronômio capítulo 34, verso 10, a Bíblia diz: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito a Faraó, e a todos os seus servos, e a toda a sua terra, e em toda a mão forte, e em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo Israel. Isso era alguém falando forte. Era alguém dizendo: não teve como ele até o momento, porque Jesus apareceu na história. E é como se Jesus, com aquela frase dizendo assim: quem crê em mim fará obras maiores. Ele deu uma reticência para a igreja, está dizendo para a gente: agora, se vocês responderem aos meus encontros, se vocês entenderem aquilo que eu quero comunicar, eu vou trazer uma história gloriosa sobre a tua vida. Eu quero que você se coloque de pé nessa noite. Tem uma frase aí que circula nas redes sociais, dizendo que quem não é visto não é. Quem não é visto não é. Eu gosto da frase do pastor Cláudio Duarte, que diz assim: quem anda com Deus é inesquecível. Aleluia. O mundo diz: se você não aparecer, ninguém lembra de você. Deus vem e diz: quem anda comigo é inesquecível. Preciso dizer isso para a sua vida. Vou convidar o ministério de louvor. Mais de 5 anos.
Tem gente que nem lembra de você, mas lembra daquilo que você fez. Tem gente que nem lembra o teu nome, mas não esquece aquele ato que você fez. Tem gente que você nem lembra, mas eles lembrarão eternamente. Tem gente que você vai passar na rua e quando o tempo passa, a gente, se eu fosse contabilizar quantos cultos eu já participei em 18 anos de caminhada, é muito tempo, irmão. Então, assim, campanha de oração, tem coisas que eu nem lembro mais. Mas como é bom quando a gente reencontra com pessoas de caminhada e dizem assim, você lembra aquele dia que a gente sentou para comer, aquela oração que você fez? E parece que a nossa mente é ativada lá atrás. O Senhor nessa noite está dizendo à igreja, eu vou me manifestar em novas faces. Eu quero que você feche os seus olhos. E se você é um crente corajoso que não tem medo da revelação de Deus, eu quero que você diga isso para Deus. Diga, Deus, eu quero ver a tua manifestação aí nessa semana. Alguns vão subir para o monte amanhã, mas você também tem a sua casa, você tem o seu trabalho durante o dia. E eu quero profetizar que Deus vai aparecer amanhã durante o seu dia. Irmãos, a Bíblia diz que sem saber alguns hospedaram anjos. A Bíblia diz que Deus se revela para Abraão numa visita no cair da tarde. A Bíblia diz que Deus vai se revelar para Ezequiel à beira do rio Quebar. A Bíblia vai dizer que Deus vai se revelar para Daniel em várias manifestações. E o Senhor está perguntando sobre você nessa noite: o que é que você tem feito nos lugares de encontro? Será que você é aquele que ouve de Deus e escreve na tábua? Ou é aquele que está quebrando as tábuas? Porque você não consegue entender que nem sempre a nossa vida é dentro do templo, mas quando a gente anda na rua, a presença anda conosco. Quem é que tem estabelecimento comercial? Faça essa oração nessa noite. Diga, Deus, eu quero ver o Senhor dentro do meu estabelecimento amanhã. Feche os seus olhos, olha para mim. Irmã, eu sou cabeleireira. Deus pode aparecer no fogo do secador. Eu não duvido mais de nada. Irmã, eu trabalho na contabilidade. Deus pode, né, multiplicar os papéis só para se revelar e chamar a nossa atenção. Se fosse, quem sabe, para Deus chamar a atenção de Neto nessa noite, quem sabe, se o anjo colocasse mais duas cordas nesse violão, você ia aparecer. Oxe, o que está acontecendo aqui? Se o baterista ao tocar percebesse que aparecesse mais duas baquetas na sua mão, você ia jogar elas para frente. Oxe, o que foi que aconteceu? Eu sinto a graça de Deus nessa igreja. Ele está dizendo aqui: eu vou derramar mais sobre você. Ele vai trazer mensagens diretivas. Ai, me encanta. E ele está dizendo: eu estou destampando ouvidos, porque eu quero me comunicar com o meu povo. Irmãos, Deus vai voltar a manifestar a sua glória de forma mais intensa em cultos matutinos nessa igreja. O Senhor vai voltar a manifestar a sua glória de maneira especial em alguns propósitos desse lugar. E Ele está dizendo nessa noite para você que nunca teve uma experiência com esse Deus. Ele está dizendo: me chame e chegue perto sem medo, porque eu quero me revelar para você. Que lindo ouvir a história de Arlete, mas a experiência dela não vai me sustentar. Deus está dizendo: meu negócio é contigo. O meu negócio é contigo. Irmão, eu trabalho com carros. Deus pode trabalhar no meio de uma peça para chamar a tua atenção. Você sabe quando você entrega uma palavra e Deus está falando comigo de maneira direcionada aqui nessa noite? E Ele está dizendo: eu tenho tanta certeza que Deus vai aparecer amanhã para algumas pessoas em algumas situações. E quando
Deus aí o que você quer. Espírito de Deus. Diga, Senhor, me surpreenda. Talvez você pode estar ligando a sua Netflix e aparecer uma mensagem que você não esperava. Talvez você pode estar entrando na tua casa e a chave emperrar e do nada Deus falar alguma coisa quando você vira a chave. Vamos adorar o Senhor.
diretamente com pessoas neste lugar. E nós é que interferimos nos processos de Deus. É o nosso posicionamento. O amor de Deus, ele é tão lindo que ele insiste sempre, né, Raia? Para poder nos atrair. Deus, ele é direto. Ele não manda recados por terceiros. A carta de Deus é aberta todos os dias. Ele se revela nas nossas vidas. O meu coração estremece, porque tem pessoas que eu acompanho de perto e não quer deixar Deus fazer, sabe? Mas em nome de Jesus, nós veremos o agir de Deus sempre nas nossas vidas, porque eu desejo isso. Meu coração anseia por isso. Eu estou me preparando para ministrar lá em Itapé. Algumas pessoas até me perguntaram: Cíntia, no dia da festa das mulheres, você não vai estar aqui? Eu falei: porque esse convite já tinha sido desde quando os meus pastores estavam se preparando para sair de férias. E o que Deus tem falado ao meu coração na palavra é que Ele se revela através dos sinais. E há muito tempo Deus tem falado ao meu coração, e eu vejo Deus em tudo, Raia. Esse novo ano de aniversário, Deus se revelou profundamente comigo nas pequenas coisas. Não foi nem pelos presentes que eu ganhei, mas Ele falando assim: filha, eu te escolhi para fazer a diferença. Eu não posso ver para você. A minha vida não é mais minha, e eu sei que esse período que Deus me colocou, me responsabilizou de estar à frente da igreja mais uma vez. Ele já falou para mim: eu tenho um propósito nisso. Enquanto você ministrava, Ele falava profundamente ao meu coração. E tudo que vem dele, eu falo: Senhor, eis-me aqui, porque é o Senhor que faz. Hoje mesmo, eu orando lá no meu devocional, eu falei: Pai, eu estou sentindo como se tivesse... Não é essa palavra, não me fala o que está no teu coração. E eu falei: Deus, vamos se pregar. E a gente se sente assim. Mas olha para quem está do teu lado e fala: quando você é atraído por Deus, é Ele quem faz. Porque imagina Moisés retornar lá para Faraó. Quanto não foi difícil, mas ele foi. Porque o grande eu sou garantido. Aleluia! Aquilo que Ele direcionou, amém? Mas saiamos dessa noite aqui ruminando, sabe? Sabe, meditando naquilo que Deus tem falado ao nosso coração neste lugar. Porque é profundo. Estenda suas mãos para cá. E eu já vi fogo. Tem uma turma aqui, viu, Raio? Eu já vi Deus falar assim. O pastor falou assim: ó, Deus, o Senhor está aqui, se revela com fogo. E ele começou no pé do monte, na fagulha, chegou lá no pé do monte, aquele fogaréu assim, ó. E aí ele foi baixando e se apagou. E nós vimos com os olhos naturais a glória de Deus. Eu já senti momentos que eu falava: Deus, eu vou morrer por causa da presença de Deus. E é isso que Deus tem para mim e para você. Amém? Senhor.